Ninguém tá te vendo, né, Quinhas? Agora Tá chegou. sozinho. Que essa Voltei, E Carlão. droga, Carlos voltou. Não voltei, Carlos, acredito. voltei. hoje vamos Eu, falar Você sobre eu, sabe que ia por ficar isso eu ia livre de esperar, mim? velho. Ih, velho. Você É, sabe a que ia gente ficar livre de conversando mim? aí, tava bem gravando a aula, vi, lascou. Tava não, acho que não. Ia Vi, a ficar gente livre. tava aqui bem falando mal de Carlos. Pois é, eu sabia disso, Isabela. Pode apagar essa gravação, viu, Carlos? Agora mesmo. É mesmo, professor, que eu tava falando que eu tava dormindo e quando você explica, eu não quero que isso vai pro classe, não, viu? Eu acho que não, O Luquinhas estava aqui metendo a língua. eu acho que não gravou, não. Não gravo, não, porque a minha internet caiu e não Tomara, conseguiu. meu Deus, a gente falando altas coisas aqui, gravando tudo, a gente é Não, burro, viu, não velho? grava, não. Gravou sim, certeza. Se gravar, eu corto, não tem problema. Ô, gente, assim, Pelo amor de Deus, Carlos. O Luquinhas aqui falando tomara para as pessoas irem. que essa minha aula é chata, que ele tá dormindo, É né? o quê? Que minha aula é chata e ele fica dormindo, né? É, ele falou tudo isso. Eu acredito. Vamos ver, tomara agora. Eu vou até desligar essa câmera para ver se melhora aqui um pouco essa transmissão minha. Que essa minha internet é uma benção. Deus é mais. Bom, estão me ouvindo? Todo mundo que está aí? Sim, professor. Beleza, eu desliguei a câmera, vamos seguir aqui. Bom, o que eu tinha para falar de qualidade do som era aquilo ali, relembrar o que a gente falou. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Então, muito cuidado na hora. Sim, professor. Eu entendi. Beleza, cuidado na hora da identificação, tá? Quando você falar de altura, intensidade, muita gente confunde. Então, vocês tomem cuidado com essa relação. Deixa eu só achar aqui o que eu quero passar para vocês hoje. Que já estava tudo na posição certa, a internet caiu, volta tudo fora do lugar. O slide que eu quero passar para vocês é esse aqui. Vou voltar daqui. Bom, é o seguinte. Nós vamos falar também nessa aula de fenômenos ondulatórios, tá? Fenômenos ondulatórios são os fenômenos que a gente observa na onda sonora, tá? Existem outras ondas, onda luminosa, e outros tipos de ondas que também apresentam esses fenômenos, mas alguns são característicos da onda sonora, tá? Então, por exemplo, uma onda luminosa, ela sofre reflexão, ela sofre refração. Nós já estudamos isso em óptica, tá? Uma onda do mar também, uma onda transversal que está se propagando na água, também sofre, tá? Uma onda numa mola ou numa corda também sofre esses fenômenos. A onda sonora também sofre reflexão e sofre refração, tá? Porém, existem algumas características específicas que a onda sonora sofre, tá? Assim como a gente já falou da onda luminosa, que pode sofrer também em algumas situações, alguns tipos de características, de fenômenos, e a onda sonora tem essas características. Então, o que é a reflexão da onda sonora? Quando você emite um som, esse som bate em um obstáculo e retorna até a fonte emissora. Então, você grita no apartamento vazio, totalmente fechado. O que vai acontecer? Você vai ouvir essa reflexão do som, que é o que nós chamamos de eco. Você escuta novamente a palavra que você gritou, refletida no que você no ambiente que você gritou. Pode ser no fundo de uma caverna, né? Pode ser num apartamento vazio, fechado. Existe um Agora que eu não fenômeno... entendo, professor. Sim, pode falar. Eu que não entendo, assim, que quando tá vazio, a gente cria um eco, né? Isso. Mas quando a sala tá cheia, é cheia de coisas assim. O objeto, exatamente. Você não consegue ouvir. Por quê? Porque quando você emite o som, parte da onda é absorvida pelos móveis e pelos objetos. E aí ele já não tem mais força, a onda sonora já não tem mais força para refletir. E aí você não consegue ouvir esse eco. Se tiver vazio, ela bate na parede e volta.
Se tiver cheio de móveis ou com outras pessoas, dificilmente você vai ouvir o eco, porque parte dessa onda vai ser absorvida pelos objetos. E aí perde a frequência, a velocidade de propagação, você não consegue ouvir o eco, certo? Agora, um outro fenômeno que o som pode sofrer é a reverberação, tá? O que é a reverberação? É quando você emite um som e esse som ele vai refletir, só que ele reflete rápido demais. E ele vai sobrepor ao som que você ainda está emitindo. Então, você emite um som, uma palavra, e antes de você terminar de refletir a palavra, de emitir a palavra, o som já refletiu e se sobrepõe a essa palavra, entendeu? Então, por exemplo, se você grita som no ambiente e depois de alguns segundos você ouve a palavra som novamente, ou milésimo de segundo. Se for reverberação, você vai ouvir som, 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 tá sobrepondo a palavra que você está emitindo. Entenderam? Então, esse fenômeno é reverberação. Você tem a reflexão da onda e essa reflexão ela ocorre muito rápida e sobrepõe ao som. Seguindo aquela lei que você falou, né? Isso, tá? Tudo que vai, volta. Exatamente. Agora, a difração do som, tá? É a propriedade que eu já falei para vocês que o som tem de contornar obstáculos. Então, se você gritar através de uma porta, você consegue, através da fenda de uma porta, quem estiver aqui do outro lado da parede consegue ouvir o som que você emitiu. Por quê? Porque ele sofre difração, que é esse fenômeno aqui, ó. A onda vem, passa por um orifício e ela sofre difração, se espalha, ó. Quanto maior for o orifício, tá vendo? Mas você vai ter um menor alcance, porque ele vai difratar menos. Se o orifício for maior, ele vai difratar maior. Esse alcance relacionado com essa lateral aqui. Agora, ele vai atingir uma distância maior se a abertura for maior, certo? Se a abertura for menor, a distância vai ser menor atingida em relação à fenda, porém, lateralmente ele consegue atingir mais pontos e você consegue ver o som mais nitidamente. Isso está relacionado com o tamanho da onda e com a abertura da fenda, tá? Quanto mais próximo for do comprimento de onda, o orifício, aí você vai ter maior índice de difração, tá? Então, a maior parte da onda vai ser refletida e pequena parte que atravessa a parede pelo orifício será irradiada em todas as direções. Isso aqui quando você tem o orifício menor que o comprimento de onda. Aí é um caso diferente. Se for menor do que o comprimento de onda, o que vai acontecer? A parte da onda é refletida, tá vendo? Ó? Aqui a onda bateu, tá voltando aqui. E aqui a onda está passando, você observa que está mais clara, então está perdendo intensidade. É menor a intensidade porque ela passou pelo orifício. Aqui é a onda que está sofrendo difração, certo? Bom, se você tiver orifício maior que o comprimento de onda, a onda vai ter um menor índice de reflexão, ó. Reflexão são esses aqui, que está sobrepondo a onda que foi emitida. E aqui ela passa pelo orifício e sofre difração. Então você vai ter uma maior intensidade, ó. Você vê que ela atinge uma distância maior intensidade. Lembra o que eu falei lá de volume, de altura e intensidade. Então o volume está relacionado com a intensidade. Então aqui transmite sem perder a intensidade. Esse daqui é o princípio do alto-falante, certo? O alto-falante ele trabalha com isso aqui. Então você emite o som, ele sofre difração sem perder a intensidade, certo? E uma outra característica é a característica de interferência. O som ele pode interferir no outro, assim como a luz em alguns casos específicos. A interferência do som ela pode ser construtiva ou destrutiva. Se a onda apresenta a mesma posição em relação à sua propagação, quando ela se sobrepor, quando houver interferência, vai aumentar a onda. Quando você tiver pulsos invertidos, aí
ela vai interferir, uma puxa para cima, outra puxa para baixo, ele vai anular, vai destruir a onda. Mas depois eu vou passar um desenho para vocês, uma aula teórica que vai ter essa figura mostrando a interferência construtiva e destrutiva. O que importa falar agora é que a onda sonora sofre interferência, tá? O Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, foi reformado e trabalha com esse princípio. Então, dentro do teatro, você tem vários microfones ligados ao computador que captam o som que vai ser emitido pela plateia. E aí o que, que ele faz? Ele capta esse som, identifica a onda e emite uma outra onda para destruir aquele som que você emitiu. Assim, quem está em cima do palco se apresentando, uma orquestra, por exemplo, ela não ouve a interferência do som que você emitiu. Então, você está lá no meio da plateia, se você der um grito, quem está na sua frente, obviamente, vai ouvir, porque vai passar por ele para atingir o microfone. Mas quem está lá na frente do palco, quem está mais distante, não vai ouvir esse grito, porque vai sofrer uma interferência destrutiva e esse som vai ser anulado, para melhorar a qualidade da apresentação, certo? Mas aí depois eu vou explicar para vocês detalhadamente isso aí na aula teórica que eu vou mandar, ok? Então é importante saber que sofre difração, interferência, tá? Ressonância. O que é ressonância? Aquilo que eu falei também para vocês, que uma mulher, uma soprano, por exemplo, ela consegue emitir uma nota que vai ter a mesma frequência da vibração de uma taça de cristal. Então, só gritando, ela consegue quebrar, por exemplo, a taça de cristal, certo? Uma soprano. Por quê? Porque ela emite som com a mesma frequência e a frequência das partículas do cristal começa a vibrar e o cristal vai se romper. Esse fenômeno é um fenômeno chamado de ressonância, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar de efeito Doppler, que tem uma fórmulazinha e é bastante cobrado também, tá? Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês. Alguma dúvida sobre isso que a gente falou hoje, gente? Tá tranquilo? Não, Ô, professor, peraí, só para Pode falar. falar assim, ressonância é aquilo que vibra e Olha só. que faz mais o quê? Olha só, quando você emite um som com uma determinada frequência, esse som ele pode ter a frequência de um outro objeto. E aí, quando você atinge a mesma frequência, esse som ele vai fazer o outro objeto vibrar. Então, por exemplo, uma taça de cristal, ela tem uma frequência das moléculas. A gente não vê vibrar porque é microscópico, mas os elétrons estão girando, existe uma frequência de vibração, certo? No vidro, existe também uma frequência de vibração. Os elétrons estão girando, existe uma vibração entre as moléculas. Porém, isso é imperceptível a olho nu. Só que se você emitir um som com a frequência igual à frequência das partículas da taça de cristal, você vai aumentar, vai ter uma amplitude, vai aumentar a vibração dessas partículas. E aí o que vai acontecer? O cristal ele vai se romper. Se você conseguir atingir o do vidro, a mesma frequência, o copo de vidro vai se romper. E aí vai quebrar. É fácil uma soprano, por exemplo, atingir a frequência de uma taça de cristal, porque o cristal tem uma frequência menor. O vidro, que é mais espesso, mais grosso, tem uma frequência maior. Então, mesmo ela atingindo umas frequências maiores, por causa da voz feminina, ela não vai conseguir quebrar uma janela de vidro, por exemplo, um copo de vidro, com a facilidade que ela consegue quebrar um copo de cristal, certo? Aqui, por exemplo, está falando, ó, o vidro de uma janela ele pode se quebrar quando a onda sonora produzida por um jato de avião encontrar essa placa de vidro da janela. Então, teve um caso desse aí recentemente, que um jato sobrevoou baixo lá a esplanada do Ministério e quebrou todas as janelas da fachada lá de um órgão público em Brasília. Entendeu? Então, todas as janelas quebrou por causa da frequência de onda emitida pelo jato que estava sobrevoando a uma altitude mais baixa do que ele poderia. Isso é ressonância. Entendeu? Você pode afinar um violão, por exemplo, um instrumento musical, por ressonância também. Você toca uma nota numa corda,
Depois a mesma nota, se estiver na mesma frequência, vai vibrar a corda sem você tocar nela. Certo? Meus queridos, nossa aula vai encerrar. Obrigado, professor. Tá? Valeu, professor. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Valeu, um abração. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, professor. É. Valeu, Ô, professor. galera. Amanhã eu professor, posto a aula teórica, viu? Valeu. Um E abraço. é mentira o negócio que eu falei que eu durmo em sua aula, viu? Pode Se deixar, for- pode deixar, pode deixar.